Olá, olá! Sejam muito bem-vindos de volta. Eu sou o Diego e vocês estão no Diversos. Nosso universo de entretenimento e diversão. Voltando hoje para pegarmos o restante das pistas e o que mais tiver ao nosso alcance. As heroínas e os heróis integrantes da família Diversos e aos recém-chegados sejam sempre todos muito bem-vindos. Tem aqui na descrição do vídeo e no card aqui em cima uma indicação de vídeo onde poderão ver o início dessa aventura. Fiquem à vontade para me dizer o que acharam, será um prazer ler os comentários. E aí, vamos ao rito do engajamento? Bate refresco, bate guloseimas e bate salgados, checado. Like na confiança, se quiser tirar depois, pode ficar à vontade, a amizade continua mesmo como vocês bem sabem. Veja se é inscrito no canal, se não for, se inscreve e vem comigo até o final dessa aventura, assista no seu tempo, só acompanhar pelos capítulos, ok? Me segue nas redes sociais e me marca nas suas. Vejam sempre a descrição do vídeo e os posts da comunidade, as novidades e as coisas importantes sempre estarão por lá. Seguindo todos esses passos, vamos deixando Diversos com a nossa cara. Tudo preparado do lado de vocês, confortáveis? Então chega de falatório e vamos jogar. Então a gente volta aqui no bloco de celas para poder pegar as pistas, né? Que a gente deixou. Então a gente já sobe aqui e desce aqui. Que já tem uma no jeito pra gente pegar. Uma pista do caso Prancheta. Caso concluído, caso solucionado. Bem, pra quem pegou o bonde andando aqui, tem um vídeo antes que mostra que a gente pegou algumas outras pistas. Foi o último vídeo, que tem até o final do jogo lá. Foi bem rápido. Vamos dar uma olhada nesse aqui. Está 5. Uma prancheta com várias folhas de papel detalhando os horários e os turnos dos guardas da prisão Blackgate. Nossa, tá prisão ali. Mas beleza. Vamos ver o caso todo. O pinguim vem planejando sua fuga há algum tempo. Seus homens foram cavando túneis com pequenas pás, evitando os guardas usando suas mudanças de turno. A explosão da prisão, no entanto, deu-lhe uma oportunidade imprevista para acelerar a sua fuga. Ele dirigiu-se imediatamente para o armário de armas na área do bloco das celas. Usou a lanterna que havia roubado de um trabalhador da manutenção para soltar o teclado e, em seguida, terminou o serviço com uma pá. Ele armou seus homens e decidiu forçar seu caminho para fora da Blackgate. Aves de rapina. Nossa, eu achei que tinha alguma coisa a ver com as aves de rapina mesmo. Mas não, é por causa dos bichos que saem pegando coisas, né, das aves. Mas é isso. Mais um caso aqui concluído. Tem alguns aqui pra gente terminar. A gente terminou da outra vez o 9, né? E o 5. E aí agora tem todos esses outros aí pra gente terminar. Por enquanto, a gente só tem esse. E aí, como é que tá sendo o dia de vocês? O meu tá bem trabalhoso. Mas eu gosto. Prefiro assim. Uma coisa sobre os finais que eu descobri pesquisando o jogo é que tem pós-crédito de todos os vilões. Então tem do Máscara Negra, que foi o que a gente viu, tem o do Coringa e o do Pinguim. Então, para ativar eles, a gente precisa que o último chefe a ser derrotado seja o chefe que você quer ver o pós-crédito, né? No nosso caso aqui, eu fiz o do... Ah, safado! Olha, eu fiz o do Máscara Negra, né? Então por isso que teve aquela cena de pós-crédito lá do Máscara Negra. Mas, por exemplo, se eu tivesse terminado do Coringa, teria sido o pós-crédito do Coringa. E do Pinguim, a mesma coisa. Então, inevitavelmente eu vou jogar outras vezes para poder fazer os pós-créditos e trazer aqui para vocês. Aí eu vou trazer num vídeo separado só os pós-créditos para vocês não terem que ficar vendo tudo de novo. Lembrando que eu vou trazer também a gameplay sem comentários e alguns extras em vídeos separados, né? A mesma estratégia que eu
tô adotando com os vídeos da série Origins. Então acho que vai ficar bem bacana. E tem o lance da roupa, né? Que aparentemente para pegar a última peça da Red Sun, que é uma das roupas dele, aí eu teria que ter derrotado o Coringa por último. Então eu não sei se vai dar para pegar aqui, mas em todo caso, assim, se eu não conseguir pegar, eu vou mostrar como faz em algum momento. Eu vou deixar uma nota de como faz. Mas hoje a gente vai focar em pegar as pistas e terminar. Batman tá com pressa, menino. Tá aqui, ó. Parte de uma pulseira de metal. O início. 2 de 3. Aqui. Pedaço de metal amassado. Parte de uma pulseira cujo interior oco contém o resíduo de um poderoso material explosivo. Os riscos nela mostram que foi manipulada por ferramentas de precisão. Material de DNA encontrado no metal pertencente ao vilão conhecido como Homem Brinquedo. Não me recordo desse brinquedo. Eu lembro do Toy Maker. Será que é o mesmo? Bem, não sei, eu vou ver. Qualquer coisa eu ponho aqui pra vocês. E aí, vocês estão gostando do jeito que eu tô apresentando aí os vídeos pra vocês? Tô trazendo a história? Eu vou voltar aqui. Eu acho que eu deixei passar alguma coisinha aqui pra trás. Vou aproveitar e já vou pontuar os itens, tipo as gaiolas dos pinguins, essas coisas. Eu tinha me esquecido. Mas então, diz aí o que vocês estão achando da forma que eu tô trazendo aqui pra vocês os vídeos. É muito importante eu saber se vocês estão gostando, se vocês não estão gostando, se eu posso melhorar em alguma coisa, se decidir tá bom, enfim. A opinião de vocês é sempre muito bem-vinda. A ideia desse vídeo é ser mais pontual, né? Então não tem muito o que acrescentar, só passar pelos lugares onde a gente já foi e ir pegando os itens, né? Fica aqui em cima que eu preciso. Não, já peguei. É aqui, ó. Aqui tem uma gaiola para pegar. Aqui tem uma gaiola. Se eu não me engano, a última que a gente precisa pegar tá no escritório do pinguim, mas eu vou passar por todas, porque aí dá pra ver na ordem onde elas estavam. Aqui tinha... Aqui? Não, no andar de cima, que é isso aqui, ó. Aqui tinham duas, né? Que eram essas duas aqui. Eu tinha deixado passar mesmo. Tem uma prova numa antessala. Como eu sei, eu fiz um roteirinho aqui que eu preciso acompanhar para não me perder, porque vocês bem sabem que se for depender da minha memória, galera, estamos todos perdidos. Bem aqui, ó. Tá, mas a gente já pegou esse. Tranquilo. Em todo caso, então, não tem problema, né? A gente já pegou, tá bom. Desce aqui. Aí tem uma Alright, Catwoman, your turn. She'll probably head for the docks. O outro tá aqui um pouquinho mais pra frente. Eu descobri que esse jogo tem um New Game Mais também, dá pra jogar de novo. Com todas as ferramentas, acredito eu. Ainda não tive a oportunidade de jogar. Mas aí eu vou jogar e trazer aqui pra vocês também naquele vídeo extra sem comentários, né? Mas o que a gente tá procurando tá aqui, ó. Câmera de segurança quebrada. Essa é nova, hein? A gaiola. É o caso que tava faltando. Câmera de segurança quebrada. Partes de uma câmera de segurança da Blackgate fixadas na parede que ficava
sobre a área comum nas celas onde os presos eram contidos. Oferecia uma visão das múltiplas portas das celas. Os restos de outras câmeras de segurança podem ser vistos ao longo dos blocos das celas. É a rebelião, né? Típico. Mas essa aqui não tinha antes, né? A gaiola. A próxima é naquela área do elevador. Mas se eu não estou enganado, a gente já pegou. Mas vamos dar uma olhada, né? Então, eu falei do New Game Mais lá, né? Porque eu ia fazer direto com Origins. Só que aí eu descobri que ele é meio quebrado. Quando você vai jogar o New Game Mais, você tem acesso a todos os itens que você já tinha antes. Ele compartilha também essa área aqui. Ele compartilha os desafios que você já fez, então você pode usar os outros 3, né? Esse aqui a gente já pegou. E só que assim, por exemplo, o Charada já vem completo. Mais procurados do Charada. Aí você só vai lá, invade tudo e destrói tudo. Então assim, alguns dos procurados já vem completo. Então eu tô um pouco mais precavido com relação aos New Game Mais, porque às vezes dá pra gravar direto com eles, às vezes pode ser que não dê, entendeu? Porque eu quis fazer não dava, porque eu queria separar as atividades em blocos, né, em vídeos separados. Esse aqui a gente não tinha, a porta danificada. A vida por um fio, está quase acabando esse aqui, hein? Caso 12. Porta danificada, a porta da sala dos guardas. As marcas sugerem que foi arrombada por vários atacantes. Tudo da rebelião, né? Aí, como eu queria gravar vídeos separados das atividades, tive que gravar novos. Ó, aqui também tinham 2 pinguins pendurados, ó. Dá pra ver a gaiolazinha ali, ó. A corrente, uma do lado da outra aqui, ó. Então, não acho que vai ser sempre que vai dar pra usar o New Game Mais aí. Mas enfim, será feito de uma forma ou de outra. E o último pinguim que tá faltando é aqui, que no outro vídeo eu não encontrei ele. Fica bem aqui, ó. Eu só olhei pra um deles. Olha ele ali pendurado, ó. Sem vergonha. É o último que precisava, mas tinha um outro aqui. Geralmente eles vêm em pares. Aí eu não me atentei a esse detalhe. Então, só concluindo aqui, ó. 20 de 20. Mas eu vou dizer, é uma experiência bem legal gravar os vídeos depois que joga, assim. Eu tenho aproveitado muito mais as gameplays. Aqui tem outro, ó. Chinelo de prisioneiro. Vida por um fio, caso solucionado. Depois dessas artes eu vou mostrar também, tá, gente? Então tá tranquilo. Caso 12. Um chinelo padrão dos presidiários com o nome de Turner, escrito no marcador da tira. Vamos ver do que se trata então. A vida por um fio. Após a explosão que abalou o presídio, uma multidão de prisioneiros sanguinários desceu até a sala dos guardas. Forçados a abrir a porta, um deles foi agarrado e uma corda foi colocada em seu pescoço. Então eles começaram a enforcá-lo a partir de um dos tubos da ventilação. Mas o Tigre de Bronze, nome real Ben Turner, chegou ao local e, depois de ter recuperado suas luvas de garra, partiu para a briga. Ele cortou o tubo e livrou o guarda do enforcamento. Porém, o grande número de prisioneiros foi demais para o Tigre de Bronze. Ele foi subjugado e capturado. E depois a gente encontrou ele lá na gaiola do pinguim, lutando. Até a gente lutou com ele, né? Que não sei porque eu chamei ele de Tigre de Prata, se eu não me engano. Seguindo por aqui, a gente vai pro... onde a gente encontrou o tigre a primeira vez, né?
E aqui... acho que tem 3 pinguins por aqui pra pegar. E aí derruba essa parede aqui. Sobe por aqui. Tudo isso aqui não é novidade pra vocês. Vocês estão acompanhando os vídeos, né? Mas é bom pra eu coordenar meus pensamentos. Aí vem pra cá. Aqui tinha uns entulhos, né? Aí a gente desce. Certo. Vem pra cá. Aí aqui tem uns painéis que tem que tacar uns batarangues. Tá vendo? Eu chamava de batirangue. Agora eu aprendi que traduzido fica batarangue. Tá vendo? Aprendi bastante fazendo os vídeos aqui. Aí... aqui, ó. Aqui tinham 3 pinguins, ó. 3 correntes, tá vendo? Pinguins não, né? Robôs explosivos. A gente vem um pouquinho mais pra cá. E caindo aqui. É aqui no cantinho, ó. A gente já pegou. Parte do teclado. A gente vai ter que voltar um pouquinho. Lá pra área do elevador. Daria pra ir por aqui também, é só voltar tudo. E... a gente ia chegar no mesmo lugar, né? Mas vamos por aqui. É meio que o caminho que você é obrigado a fazer, né? Inclusive lutar com esses caras. Opa, esse aqui é mais forte. E aí, vocês estão ansiosos pra ver a continuação da saga no Asylum? É o próximo vídeo da sequência, né? Da sequência de jogos. Pronto, vamos seguir aqui nosso caminho. Nossa, a deslizadinha faz muita falta. Que aqui você já dá uma deslizadinha. Eu tava pensando, esse jogo aqui seria muito legal se eles refizessem ele pra nova geração, né? Porque a história, apesar de ser um jogo bem simples, né? Tirando a única parte complexa dele mesmo é a... Não vou atrapalhar, né? O Batman falar. Tirando os mapas, né? Que são bem confusos, assim. Não é um jogo difícil de refazer, assim. Eu entendo que é complicado, claro, né? Óbvio. Não é um trabalho fácil pra qualquer um e tudo. Mas é um jogo que eu acredito que daria pra ser refeito numa boa, assim. Com todo o investimento que a galera vem fazendo. Seria muito mais simples pra fazer, né? Isso aqui são provas. Não são só entulhos. Fragmentos de entulho. Quer dizer, são só entulhos, mas são provas também. O início. Caso solucionado. Mais um pra nossa lista. Fragmentos do entulho. Fragmentos do entulho compostos de polímeros especializados e outros materiais usados para fazer as celas da Blackgate. A análise desses fragmentos sugerem que eles vieram de perto da fonte de explosão. Vamos descobrir o que aconteceu. O início. Uma pulseira de explosivo foi contrabandeada para dentro da prisão Blackgate e afixada ao pulso do Homem-Brinquedo. Ele provavelmente foi forçado a tomar esta ação por alguém de fora da prisão. O Homem-Brinquedo decidiu retirar a pulseira usando ferramentas especializadas fabricadas por ele para o trabalho. Ao fazer isso, acionou a bomba na pulseira, dando início a uma enorme explosão que não só o matou, mas causou danos consideráveis à prisão. Olha aí! Será que quem enviou a pulseira já sabia que ele ia tentar tirar? Interessante. Então, aí isso aqui poderiam ser missões secundárias, né, da história, assim, sei lá, não todas, né, mas... Enfim, fica aí em cargo da criatividade dos desenvolvedores. Eu tenho essas ideias, assim, porque eu vejo tantos fãs que se juntam e fazem um trabalho excepcional, sabe? Assim, de qualidade mesmo.
que até impressiona. Por exemplo, não é pra quê? Tem que voltar. Tem um filme, tá no YouTube até. Foi bem polêmico quando eles estavam produzindo, que é o do Homem-Aranha Lotus, Spider-Man Lotus. É um filme feito por fãs e eu não assisti ainda. Ele tá no YouTube, se você estiver assistindo isso no futuro, eu não sei se tá ainda. Mas ele tá no YouTube nesse momento, chama Spider-Man Lotus. E é um filme todo feito por fãs e a crítica disse que tá muito bom. Inclusive, teve comentários do Tom Holland, do Andrew Garfield. Ah, olha onde eu caí, mas não era pra cair. Falando bem do filme, né? E feito por fãs, né? Enfim, só uma ideia. E tem muitas coisas que são feitas por fãs que muitas vezes são melhores do que as feitas por estúdios gigantescos, né? Cacos de espelho. A gaiola. Caco de vidro. Um pedaço do espelho do banheiro. A sua superfície é irregular, particularmente no centro, como se um feixe forte tivesse sido refletido por um longo período de tempo. Interessante. Agora tem mais 2 pinguins por aqui que eu tenho que mostrar. E acho que tem mais uma prova ainda pra pegar aqui, não tenho certeza. Au! Ah, mas agora ele tá imortal. Falei pra vocês da história no longo do Dia das Bruxas desse traje, a noite mais densa. Eu achei que era uma história só, que era um arco, né, dessa história, que nada, tem uma série de arcos que você precisa conhecer antes para daí poder entender do que se trata. Eu consegui descobrir aonde tem, né, um youtuber que faz. Daí eu vou deixar aqui na descrição para vocês. Aí vocês dão uma olhada. Aqui, ó, tinham mais pássaros, mais 2 gaiolas. Aí vocês dão uma olhada e vê se vocês gostam. E se você chegou até aqui e ainda não deu like, não se inscreveu, não fez, enfim, o rito do engajamento, agora é uma boa hora, hein? Só tô falando. Eu sei que é chato, gente, mas é que eu preciso mesmo dessa força. Sem essa força, o canal não vai, só vai pra frente comigo, entendeu? Opa, deixei o negócio aqui pra trás, fiquei tão emocionado. Mas então, falando sério, é muito importante, de verdade, assim. Quem tem um canal sabe que você pode produzir o que você quiser, a melhor qualidade possível. Nossa, agora eu percebi uma coisa, olha só, o pescoço do Batman. Ele olha pra onde tem provas, ó. Sutil, né? Mas aqui tem uma mesmo. Interessante. Eu achando que era só no achômetro mesmo. Fiação elétrica. A gaiola, completamos mais um. E é o 8º, hein? A gente não tinha nada. Fios elétricos. Os cabos e fios estão rasgados a partir das caixas de alimentação que foram arrombadas durante a fuga das celas. Vamos ao caso. A gaiola. Quando o caos se instaurou na prisão após a explosão, o pinguim agiu rapidamente. Primeiro, ele desativou as câmeras de segurança nos pavilhões. Em seguida, usou os espelhos quebrados do banheiro para redirecionar os sensores a laser que protegiam os armários de armas, para que ele pudesse disfarçadamente armar seus homens. Por fim, ele ordenou que colocasse cabos eletrificados em todas as portas. A primeira onda de guardas recebeu uma porrada grande de 440 volts e ficaram inconscientes. O pinguim os usou como escudos para repelir novos ataques. Caracas! Nossa, gente. Assim, os casos desse jogo são bem intensos. Bem intensos. Realmente, se tivesse um remake desse jogo, eu imagino que seria muito bom.
Certo, então aqui a gente abre para ver o panorama, ó. Pinguim capturado, entrada da arca encontrada, explorado 100%, segredos 27. Assim a gente termina aí as celas, né? Bloco de celas. Então o próximo lugar que a gente vai agora é o industrial. A andadinha dele, toda travadinha. Industrial. É engraçado que eu vou jogando assim, eu já vou tendo ideias de como fazer o guia, sabe? Eu tava meio assim de fazer um guia, porque dá um trabalho, mas aí fazendo do Origins é muito prazeroso. Sim, é bem legal mesmo. Eu falei, vou aplicar pros outros, né? Vai que... enquanto der pra fazer, eu tô fazendo, gente. Aqui não tem tempo ruim, não. Já disse outras vezes, eu gosto muito de jogar mesmo, então pra mim é tranquilo. Aqui tem uma, né, mas eu acho que essa aqui a gente já pegou. Acho que daqui só falta a máscara, as máscaras, né? Essas pistas, no caso, e a máscara, porque a dentadura a gente já pegou todas. Tinha uma máscara aqui, ó. Aqui mais pra frente tem outra máscara. E aí eu tô fazendo os outros vídeos, né? E dá trabalho, mas é bem prazeroso mesmo. Você fazer as coisas, sabe? Tipo onde estão os itens colecionáveis e tudo mais. Criar uma forma... Aqui tinha outra máscara, ó. Criar uma forma de ficar fácil para um guia fácil. Enfim, é bem interessante. Espero que vocês gostem quando eu subir os vídeos. Que eu ainda não decidi como eu vou subir, então pode ser que vocês já tenham até visto. Vai seguindo aqui, tinha uma cutscene com máscara negra. E então, falando do jogo e um remaster, eu acho que vale a pena porque tem jogos muito bons que eles foram se perdendo ao longo do tempo, né? Esse aqui é bem legal até, assim, com portátil e tal, e é canônico. Faz parte da série Arkham e não tá lá, sabe? É muito triste. Eu fico muito aborrecido quando eu vejo às vezes um bom jogo, sabe? Mas que teve uma execução ruim se perder por causa disso. Opa! Não, né, amiguinho? Ui, droga, achei que ia fazer bonito agora. Bem, o bom é que sangue não é problema, né? Energia a gente já tá com energia infinita. Então, e aí você imagina se eles fazem um remaster desse jogo. Com essa história, né? Dá uma esticada maior. Usa o... Porque aí tem tecnologia pra fazer, né? Seria um bom jogo. Afinal de contas, a gente tá bem carente de algo bacana do Batman, né? O último foi o do Arkham Knights? Não, é Cavaleiros de Arkham? Ah, droga, da Bat-Família. Eu sempre esqueço. Um baita de um jogo, assim, tinha uma proposta muito boa, tudo. E que, infelizmente, meio que deu uma tropeçada ali no meio de campo. Enfim, era pra ser um baita de um jogo e no final das contas foi só mais um jogo. E o mais engraçado é eu fazendo analogias com futebol. Nem sei. Não sei nada sobre futebol, gente. Aqui tinha outra máscara. Aqui a gente ia ver o Máscara Negra descendo de elevador e tal. Aí o elevador desliga na metade do caminho. Aqui eu não lembro se ele chega a desligar. Acho que é aqui nessa cena mesmo que ele desliga. Aí fica tudo escuro. Aí a gente tem que usar a visão de detetive pra fazer. No nosso caso,
Eu queria ir para outro lugar. Eu queria passar por cima da... Por cima da passagem. Será que indo por aqui dá? Não me lembro. Bem, a gente dá um jeito. Se não der, a gente vai acabar achando uma forma. Isso aí é tão claro quanto o dia. Ainda não era aqui que eu queria. Au! Tá vendo? Fica aí com a do detetive. Não era aqui que eu queria ir não, galera. Bem, como dizia Malcolm no Jurassic Park, né? A natureza dá um jeito. Eu precisava ir por os esgotos. Agora como é que eu chego lá? Não faço a mínima ideia. Vindo daqui. Ai, tá. Vamos tentativa e erro, né? On me! Now! I found someone! Como que a gente vai achar o caminho, galera? Só se livrar desses ferrapados aqui. Está resistente, hein? Olha lá. Preciso ir lá onde o Solomon Grand apareceu a primeira vez. Primeira e única, né? Onde nós derrotamos ele. Uma hora a gente chega lá. Ou não, né? Eu lembro que eu encontrei, mas foi sem querer o caminho pra lá da outra vez. O bom é que vocês aí acompanham comigo, né? Fazendo jus à minha inaptidão. Aqui eu acho que não é. Pera aí. Sabe por que eu acho que não é aqui? Talvez seja. Bem, vamos ver. Vamos ver. Vai pra lá, rapaz. Vira. Back in the day, we would just camp a guy and dump his body. Everything's so complicated now. Complicado não, tá facinho, pô. Where's my relief come? Puxar o cara aqui. What was that? Raymond, if he thinks he's getting through us. Where are you? Tem ninguém aqui não, moço. Agora eu não consigo puxar porque eles vêm tudo juntinho. I'm getting tired of this. Vamos, meu. Separa aí desses dois. Waiting. Isso, vamos separar. Pode parar de andar juntinho. Então tá bom. Vai juntinho, vai cair todo mundo juntinho também. This is a waste of my highly marketable skills. Essa pista aqui é melhor pegar ela a primeira vez que você joga. Porque aí você já vai enfrentar o Solomon mesmo. Aí você não se perde, né? Que nem eu. Ó, aqui tem uma máscara, ó.
tentar já quebrar. Faltam 3. Opa! Será? Estamos próximos de chegar em algum lugar? Vamos ver, vamos ver. Não lembro se tinha alguma coisa de ventilação. Ó, gente, a minha memória não é o meu forte, tá? Meu negócio é, como eu já disse outras vezes, é jogar. Sei que aqui tinha um item, né? Mas não é aqui, não. O bom é que a gente achou uma... Vou falar uma caveira. Uma máscara, né? Então a vinda até aqui não foi de toda perdida. Eu lembro que tinha algumas coisas de ventilação mesmo. Mas aí aqui a gente já tá pra frente. Ó, é outra máscara aqui, ó. O que seria da vida se você não improvisasse um pouquinho, né? Isso não tava no meu roteiro não, galera. Mas tá valendo. Opa. Vamos pra ir ali. Subir. Eu acho que é descendo, né? Porque tá no subsolo. Mas a gente já veio aqui, né? Certo, a gente já veio aqui. Então aqui não. Esse aqui é o que tava por cima, né? Vou por esse lado então. Aqui tá bem no chutômetro, hein? Chega aquele ponto que você não faz a mínima ideia de onde você tá indo. Tô nesse ponto. Certo. E voltamos para o início. Ah, que chato, gente. Muito chato isso. Aqui é o telhadinho. Não é. Vamos ver de repente aqui por baixo, né? Enfim, vocês vão precisar passar por isso, né? Porque vocês vão estar indo pelo caminho certo. Aqui tinha um item que a gente já pegou. Ó, a gente tá indo bem, ó. Tem canos. Canos é bom pra gente. Alright, Catwoman, your turn. She'll probably head for the docks. A gente já foi, já, Batman. Estamos voltando, cara. Ó, esgotos, hein? É mais ou menos onde a gente queria. Tem que ver se tá perto da parte que eu queria. Opa. Aqui, esse jogo ele tem os lugares certinhos para você apertar o botão. Se você apertar o botão fora do lugar... Aqui tinha outra dica, ó. Mas eu já peguei essa. Eu acho que não é por aqui, hein, galera. Eu vou para desencargo, mas eu tenho quase certeza que não é aqui. A gente senta o sarrafo numa galerinha aqui, né? Pra não perder o costume. Sai fora. Ai. Quando vem eles estranhos assim, é complicado, né?
Olha, ainda bem que eu tô com sangue infinito, hein? Senão... acabou pra Batman. Pronto. Vai dormir. Seu mal é sono, rapaz. Rapazinho. Eu acho que aqui é só a parte dos canos lá mesmo. Não tem nada pra gente aqui, mas... por via das dúvidas, só pra não dizer que eu não vim aqui. Vamos ver, né? É isso mesmo. Aquela ali é aquela arinha dos canos e tal. Não tem nada a ver com o que a gente precisa, não. Então, bora voltar. Vamos ter que descer aqui, né? Bem, a gente vai se achar, só vai demorar um pouquinho, né? Mais do que eu esperava que fosse demorar. Mas é bom, mantém o ânimo alto. Alright, Catwoman, your turn. She'll probably head for the docks. Calma, Batman, a gente já sabe. Tá muito nervoso. Parece que você não tá se divertindo. Disse o cara perdido, né? Ah, o pescoço dele volta, vira, tá vendo? Ele olhando. Ele olha. Interessante, né? Essa mecânica, só que é sutil demais pro jogo em si, né? Ele... praticamente você não percebe, né? Sutil demais. Será que indo por aqui a gente chega em um lugar? Não pega nada. Só pra ver se não tem nada mesmo. Aqui. Andar assim é mais rápido do que ir a pé, né? Ó. Então, galera, mas é na área do Solomon. Difícil chegar lá pelos caminhos que estão abertos. Quer dizer, é difícil porque eu tô perdido, mas se eu não tivesse perdido, não seria difícil. Aqui tinha um item. Uma dica, né? Deixa eu só ter certeza que eu já não peguei, né? Essa aqui, ó. Telefone celular. Tá, então vamos subir aqui. Subir lá. Não é por aqui, então. Certo, se não é por aqui, então vamos tentar um caminho mais normal, né? Normal, por assim dizer. Por ali, o que tem ali? Vamos ver. Não, ali não é caminho. Aqui tinha uma luta. Aí a gente ia estourar aqui, né? Estoura aqui, entra aqui. Estou refazendo o mapa, tá, gente? Só falta essa parte do Solomon. O mapa só tá incompleto por isso. Aqui é o atalho. Explodiria essa parede. E iria para a área dos elevadores. Aí o que nos falta é que o elevador deveria pifar no meio do caminho. Se ele pifasse no meio do caminho, a gente ia ficar preso em algum lugar por essa área aqui, acredito eu. Tá até abertinho, poxa, podia deixar, né? Mas enfim, vamos pegar o caminho normal. E aí eu vejo de fazer uma engenharia reversa com algum outro caminho que eu conheça. E aí vocês vão curtindo aí junto comigo. Fazer o que, não é? Certo, então vamos por aqui.
Foi por aqui que eu vim? Ah, acho que eu vim por aqui, né? Será? Oxi, peraí. O que tem pra cá? Olha aí uma pista. Uma mangueira de borracha e uma poça de fluido. Cabo solucionado. Não estava nos planos, mas cá estamos nós. Mangueira de fluido hidráulico. Uma poça de fluido hidráulico e um pedaço de uma mangueira. O fluido hidráulico é comumente encontrado nas prisões, onde é usado para ajudar no movimento de equipamento pesado, como portas e guinchos. Certo. Arrebentar e amaciar. Uma vez que o tumulto começou, o protocolo de segurança foi iniciado para lacrar a usina da prisão. No entanto, Máscara Negra e seus homens cortaram os cabos do fluido hidráulico, fazendo com que muitas portas de acesso ficassem abertas. Eles forçaram outras portas com um pé de cabra e usaram o mesmo pé de cabra para quebrar o armário de armas. Então, com um modulador de frequência improvisado, cancelaram o sinal eletrônico que trancava as portas de segurança finais da usina e abriram caminho, esmagando qualquer resistência. Nossa, que engenhoso, né? Faltam poucos, ó. Falta só uma dessa aqui. Aí. Bem, sem querer a gente tá descobrindo as coisas, né? Mas não é esse caminho, não. Ah, ok. Como eu sou... Ah, olha aí. Tem um lugar pra quebrar aqui, ó. Vendendo enferrujar, beleza. Aqui é só... dar um tiro lá. Será que é daquelas situações que você procurando uma coisa achou outra totalmente diferente? Talvez, né? Tá bom. A gente veio por aqui, né? Só que aí subimos aqui. Vamos pegar o caminho alternativo. E ver se ele... leva... acho que eu me encontrei, galera. Certo, precisa só ver se dá pra voltar por aqui, né? Vamos ver. Então, cruzem os dedos e vamos ver se dá. Por aqui. Entra aqui. Sai daqui. Por cá, saída. Será que é perdível? Ah, não. Então, para ver por aqui sim. Aí aqui tinha uns caras. Ah, tem uns caras, né? Eu ia falar que tinha uns caras, mas aparentemente eles gostam daqui, eles vieram aqui de novo. Ai, olha lá, rapaz. Ui. Nossa, eu tava no meio do golpe, não. Que isso? O pessoal aqui não respeita isso, né? Aparentemente. Ainda bem que eu tô com a roupa de energia infinita, né? Porque, obviamente, eu ia me ferrar. Olha, não dá nem pra esquivar, galera. Se eles estiverem em linhas separadas, você está danado. Ai, pra não dizer outra coisa. Ui! Meu, que coisa! Vai pra lá! Pronto. Nossa, achei que ele ia deitar antes. Pronto. Aí. Pronto. Que luta feia, hein, Batman? Que luta feia. Muito decepcionado. Ai, gente. Só rindo, né? Não, por aqui não. É por aqui.
Opa! Agora é torcer pra conseguir voltar tudo. Mas é esse aqui o caminho mesmo. Tem uma aqui também, mas a gente já pegou. Opa, tem uma máscara aqui, eu acho. Enfim. Desce aqui. Desce aqui. Acho que vai dar pra voltar o caminho todo, gente. É bom que volta pro roteiro que eu elaborei, né? Aí eu vou parecer meio menos patético. Ai! Ah, tô imortal. Verdade. Aham, pode tirar à vontade aí meu sangue, não ligo. Ó a máscara ali embaixo, ó. Soterrada. Ah, perfeito, galera. Então, ó. Vou fazer na ordem que eu deixei aqui. Só pra não dizer que eu não usei o roteiro que eu criei. Solomon Grande desapareceu. Tem um flyer aqui, ó. Dizem flyer ainda? Panfleto de circo. Na época que eu saía na noite, assim, com a galera, a gente chamava de flyers. Ó. Brasileiros querendo ser americanos. Beleza, fechamos mais um caso. Panfleto do circo. Uma folha de papel desbotada e danificados pela água promovendo a chegada de um circo itinerante e seu Golias albino em Gotham. O panfleto tem mais de 100 anos. O Solomon Grande é um zumbi. 60 pés abaixo. Os esgotos têm sido uma opção muito popular de tentativa de fuga da prisão ao longo de décadas. Evidências indicam que muitos presos cruzaram com Solomon Grande. Grande, um gigante morto-vivo, é normalmente um habitante do pântano Slaughter. Mas esta área deve ser o refúgio preferido dele quando o tempo fica chuvoso, ou quando precisa se esconder. Parece que Grande fez a gentileza de esmagar a cabeça dos pretensos fugitivos. Tenso, hein? Faltam 3, 6, só 7 casos. Certo. Um caso a menos. E voltamos pra cá. Aqui tem uma máscara que a gente já vai destruí-la. Falta só uma, hein? Aí agora a gente vem por aqui, como se a gente nunca tivesse passado por aqui. Então, a história do Grant, eu não lembro se que eu ouvi foi na animação ou foi de HQ, mas parece que ele era um mafioso. E aí ele foi assassinado e jogado num pântano. E aí tinha umas coisas na água do pântano, e aí transformaram ele num zumbi. Quando ele volta, ele só lembra de uma cantiga, ou ele escuta uma cantiga. É bem confuso, assim. Eu não me lembro muito bem, tá bem confuso as memórias na minha cabeça. Mas se eu tiver alguma informação, eu vou deixar na descrição do vídeo. E aí vocês dão uma olhada por lá, né? Lembrando que sempre tem coisas interessantes lá na descrição, porque é lá que eu deixo praticamente tudo, né? As redes sociais, deixo o link pra loja. Então, tudo que vocês precisarem vai estar na descrição. Olha aí a última máscara que a gente precisava. Então, acabou a máscara, acabou a dentadura. Encontre e destrua todas as máscaras Black Mask. As máscaras do Máscara Negra. Ó, tipo um trava-língua, né? Eita, agora sim, hein? Então entra aqui. Vem pra cá. Aqui a gente ia ver que ele tava entrando num elevador ali na frente. Certo, aqui tinha uma outra máscara, galera, ó. Bem aqui, ó. Vamos descer por aqui. Então, o Batman, ele tem uma série de personagens vilões, assim, que tem umas histórias muito boas. Vale a pena, assim, você pegar a origem dele, sabe? É bem legal.
Eu acho que eu tô no lugar errado, hein? Espera, é por aqui, certo? Acho que por aqui. Eles têm umas histórias muito interessantes. Eu sei que é bem difícil acompanhar a HQ. Pra ver a história da noite mais densa, mais escura, enfim. Aqui tinha outra máscara, ó. Eu tive que relembrar como era ruim ter que ler vários arcos para chegar no arco de referência, né? Como eu falei, você tem que assistir ou ler, né? No caso, ler. As HQs de 3 ou 4 histórias que antecedem a história em que tem a noite mais densa, porque é uma profecia das Lanternas Verdes que eles tiraram meio que do livro deles e tal, que tinha outra máscara. E aí nessa deles tirarem, eles tiraram porque não queriam que fosse um motivo de sentir medo, e no final deu tudo errado, que é o plot com as profecias, é isso, né? As profecias acontecem porque vocês tentam mudá-las, né? É bem interessante. Aqui tinha outra máscara. E aí meio que acaba dando tudo errado porque eles tentaram esconder a profecia. É muito doido. E aí descobre não, né? É apresentado outras cores além do verde. Enfim, é assim. É bem legal. Eu vou dizer, é bem legal mesmo. Mas tem que ter muita paciência. E se você não tiver um guia para ler, vai se perder e vai se frustrar. Eu acompanhei tudo pelo canal do Nerd All Stars, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês também terem a oportunidade de ver. E assim, ele explica muito bem. Inclusive ele cita as partes que você precisa ver primeiro, né, para poder acompanhar. E é engraçado porque ele cita e ele já tem o vídeo pronto, né? Então você vai voltando e vai vendo os vídeos. Ih, é pra cá mesmo. Olha, se não for, eu já perdi a linha de raciocínio. Então vale muito a pena. Só que é isso, né, gente? Se você não tiver um acompanhamento para poder se guiar, esquece. Eu já sei onde eu me confundi. Antes dessa sala tinha uma antessala, e nessa antessala tinha uma máscara. Mas não tem como eu voltar agora para mostrar. Mas enfim, a gente já pegou ela, tá? Nos vídeos anteriores. Mas é isso, gente. Se quiser aproveitar o mundo das HQs, ou você assiste uma animação de onde parou, ou você faz isso de acompanhar. Porque muitas edições você nem consegue achar para comprar no Brasil, né? São ou pessoas que já compraram, aqui tinha outra máscara, ou você vai achar em inglês. Enfim, é um pouco mais complicado, né? Mas ainda bem que a gente tem esses canais que fazem um trabalho excepcional. E a gente consegue acompanhar, né? Tem a Batcaverna, faz também. Inclusive, sobre a Terra 2, né? Que era um dos uniformes. Eu estou vendo lá ainda. Que não acabou, é o mesmo esquema. Você tem múltiplos arcos e tal. Teve as crises que você precisa ter visto também, enfim. A outro fica pra esse lado aqui que a gente já veio, né? Mas vou passar de novo, porque a gente nunca esteve aqui, hein? A gente não se perdeu em nenhum momento. Aqui, ó, tinha uma máscara. Certo, eu já mostrei a máscara aqui. A gente vai voltar. Mas não desanima não, se vocês gostam das séries, gostam dos personagens e tal, vale a pena se procurar.
pelo menos para conhecer a história e se inteirar. Uma coisa que eu achei bem interessante acho que é do Asylum, do Batman Asylum pra frente, que eles colocaram qual HQ o personagem é referenciado. Aí a gente vai pegar o elevador de novo, galera. E é bem legal, porque aí você tem meio que um guia ali pra você ler as histórias, pra você conhecer o personagem que tá sendo apresentado no jogo, né? Infelizmente eles não disponibilizaram HQ pra gente ler. Mas já é um começo pra gente poder se orientar, né? A gente não pode esquecer que tudo é um comércio, né? Tudo é questão de demanda e oferta, né? Eles têm o produto, mas não vão disponibilizar de graça. Não que seja de graça, porque querendo ou não, ó, hoje, na data em que eu tô gravando esse vídeo pra vocês, o jogo tá custando aqui no Brasil, lançamento, R$350. Salvo engano, porque há um bom tempo eu não compro jogo com preço cheio, questões óbvias, né? Tem muitas contas para pagar e não dá. Mas eu acho que tá em R$350. Então, assim, é muito dinheiro você parar pra pensar, né? Pra gastar, assim. Mas, enfim, é o valor que nossa moeda tem hoje. Aqui tinha uma máscara também, galera. Aí descendo aqui, né, a gente tem mais uma pista. A gente já pegou, né, naquele futuro alternativo, que agora é o nosso passado alternativo. Tá bem aqui, ó. Mangueira hidráulica. Quase acabando o industrial, hein? Mas... então, não desanimem, não. Eu falei do dinheiro. Fica meio clima meio triste, né? Porque tem várias formas alternativas agora de jogar videogame, de jogar vários jogos aí. Você tem várias assinaturas. Então, por exemplo, se você tem um Xbox, você tem o Game Pass. Se você tem um PlayStation, você tem a PS Plus, né? Com a assinatura Deluxe lá, enfim, Essential, ou qualquer uma que caiba no seu bolso. A Nintendo tem lá no Switch a Nintendo Shop. Eu não sei o nome da assinatura, gente, mas eu sei que tem. E é bem legal porque ela disponibiliza para você jogar jogos do Super Nintendo, Nintendo 64. Acho que agora tá, nesse momento tem do Game Boy Advance também. Tudo é um preço, né? Então, enfim. E para os mais saudosistas, assim como eu, a gente já pegou esse, hein? Você vai ter aí qual é o nome da assinatura, gente? É uma que... é uma parceria que a Microsoft fechou, que é uma empresa que licenciou uma série de jogos antigos de fliperama, né? E você vai poder jogar esses jogos emulado, com ranking, tudo certinho. É só adquirir essa assinatura. Aí tem 2 módulos dessa assinatura. Uma você meio que aluga, né? É mensal, ou você compra. E aí todo lançamento que tiver, toda alteração que tiver, você vai ter direito. Mas assim, existem muito mais métodos hoje do que tinham quando eu jogava, sinceramente. Essa aqui a gente também já pegou. Então vai ter para todos os gostos, né? Tem para todos os gostos e para todos os bolsos, por assim dizer, né? Mas o valor cheio realmente está insustentável, por assim dizer. Mas se você tiver paciência, em algum momento... Aqui para cima também tem um item, tá? Ele é as luvas do Red Sun, se eu não me engano. Aqui tinha uma máscara.
Mas se vocês tiverem paciência, em alguma dessas assinaturas vocês vão jogar o que vocês querem. Só que precisa ter paciência, né? Found him! Olha, pegaram na trairagem. Não dá pra esquivar de faca. Nossa, de repente perdi toda a noção de combo. E voltou minha noção, gente. Ou não. Pode ser que eu tenha perdido de vez. Pronto, voltou. Porque aqui se você perde o combo, você perde a sequência toda, né? Aí ele não engata mais nada com nada. Também não é um problema, né? Que essa roupinha aqui que a gente tá, esse traje, te dizer. E por último, mas não menos importante, a sala que eu tinha dito que eu achava bizarro criarem alguma coisa sem nenhum propósito. Pois bem, essa sala tem um propósito sim. Bem aqui no cantinho, ó. Cabeça do Batman olhando, ó. Parou de olhar, olhando de novo. Tem uma pista bem aqui, ó. Uma pista do caso Foto 3x4. Caso solucionado. O retrato desta mulher corresponde à descrição da namorada do Máscara Negra. Uma de muitas, né? Jogo duro. Nutrido de um profundo ódio, o Máscara Negra tramou a morte do Coringa, com seus homens acompanhando todos os seus movimentos em torno da Blackgate para aprender sobre sua rotina. O Máscara Negra reuniu um conjunto de instrumentos dentários, aparentemente planejando torturar seu alvo e por um fim de vez em seu lendário sorriso. A explosão ofereceu a oportunidade perfeita para o Máscara Negra. Ele roubou as plantas da área industrial do computador do diretor de operações para manipular a energia elétrica da prisão e levar o Coringa para fora. Essa explosão que teve aí, ela ajudou muita gente, né? E a gente sabe que Amanda Waller fez de tudo para tirar o Bane daí, né? Então eu não duvido que o governo esteja metido nisso. Certo, daqui a gente vai voltar um pouco, porque falta uma pista só para fechar um caso. E se eu não estou enganado, e olha que eu posso estar, lá onde a gente enfrentou o Máscara Negra. A gente vai voltar um pedação até lá. E fica faltando só a parte da administração, né? Tá quase tudo concluído. Aí os uniformes eu pretendo trazer em vídeos separados, porque um deles eu já não vou conseguir fazer, que era derrotar o Coringa por último, né? Eu só descobri depois que tinha esses pormenores, né? Enfrentar o último chefe, e tem um final secreto. E dependendo da ordem que você fizer, você libera um item e tal. E aí isso eu descobri depois. Aqui tem uma máscara. Aqui tem os inimigos bobões. Só pra não ficar o cenário vazio, né? Bem que algumas questões eu acho que menos é mais, sabe? Mas, enfim. Se é só por isso, não precisava ter, não. Se é só pra encher, pra quê, né? Mas, enfim. Aqui a gente enfrenta o Máscara Negra. Depois de ativar os reatores e tudo mais, né? E aí aqui a gente tem a batalha contra ele. Olha, não era pra ele estar aqui. Olha a cabeça do Batman. Nossa, ele virou o corpo inteiro agora. Não era pra ele estar aqui porque no pós-crédito
Ah, tá, mas é um capanga. Nossa, mas tá vestido de máscara negra. Tá respirando ainda. Enfim, acho que deram uma vacilada aqui. Não era pra ter ninguém aqui. Só uma máscara negra e... no pós-crédito dele a gente sabe o que aconteceu, né? Mais ou menos. Explodiu tudo. Aí, ó. O último pra solucionar esse caso. A Guerra dos Contratos. Um punhado de Krug Rands, evidentemente contrabandeadas para dentro da prisão. Eles carregam as impressões digitais do Máscara Negra. Eu não sei o que significa isso. Krug Rands. Se alguém souber, deixa aí nos comentários para valorizar a nossa cultura moedas de ouro. Vamos ver o caso. A Guerra dos Contratos. Cada um dos 3 chefões que assumiu o comando da Blackgate reconheceu que Pistoleiro seria um valioso aliado. Cada um, em sua vez, fez sua proposta para o Pistoleiro, que astutamente aceitou todas elas. Mas ele não estava realmente interessado em dinheiro, o que ele queria mesmo era a liberdade para se movimentar na prisão e a capacidade de jogar um contra o outro para ganhar vantagem quando trabalhar para os 3 lados. Sem vergonha, mas ele tinha dito que estava trabalhando para os 3 mesmo. E eu acho que assim a gente termina essa parte, né? 30 de 30. Isso aí, próximo cenário é administração, né? Agora a gente só precisa achar uma saída. Uma saída rapidinho daqui. Que eu acho que eu já encontrei. E é isso aí. Eu não me lembro o que eu estava falando antes. Talvez eu tenha até concluído já. Enfim, era aqui que a gente derrotou ele. E uma administração. Tem 6 coisas, eu acho, lá só pra pegar. Daqui a pouco a gente dá uma olhadinha. Aqui é só voltar tudo, descer aqui. Correr pra cá. Então, eu tô aqui pensando, poxa, é um jogo tão legal, né? Que ele realmente agrega valor pra sequência da história. Porque se você pegar os... É que assim, se você joga o jogo só a missão principal, você tem um entendimento da história. Se você faz as sides, esse conhecimento se amplia. Se você faz as sides, lê as biografias, conhece a cidade, né? Dá mais trabalho, mas se você tem esse trabalho de ler as coisas e ver, você tem um conhecimento muito mais profundo da história como um todo, né? E é engraçado, porque essas relações aqui, essas coisas que acontecem, todas se refletem nos jogos que vão se seguir, né? Inclusive a evolução dos vilões. Então é muito, muito legal você ter essa... pensei que ia fechar de novo. Você ter essa possibilidade, né, de ver isso. Então, vamos para a administração. E aí eu vou trazer os vídeos separadinhos, assim, com a história e tal. Então quem tiver paciência de parar e ler, eu não sei se eu vou narrar como é perfil, essas coisas, e é legal narrar, né, pra gerar legenda automática, e aí fica mais acessível a todo mundo. Talvez eu narre, mas eu vou trazer, de qualquer forma eu vou trazer aqui pra valorizar a história. E se alguém quiser ver, vai ser vai acrescentar, né? Caso solucionado, guarda morto. Isso aí. Mais um caso. Aliás, menos um caso. Eu apertei o botão, mas não foi. Deu um bug aqui no meu controle. Vamos ver. Guarda assassinado. Eu achei que era um capanga do Coringa, por isso que eu nem olhei a primeira vez. Um guarda morto com um sorriso sinistro, similar a vários outros na área. O sorriso indica que ele foi exposto ao gás do Coringa. O Coringa é selvagem. Antes da explosão que abalou a Blackgate, o Coringa arquitetou um plano.
Ele roubou algumas latas de spray de alimentos da cozinha da prisão durante o horário de trabalho e separou o óxido nitroso, um componente-chave do gás do Coringa. A partir das latas, outros conteúdos foram usando para construir um dispositivo de filtragem feita a partir de tubos e panos. Ele se aproveitou da confusão pós-explosão para adquirir uma máscara de gás. Em seguida, fez um atalho para o prédio da administração, onde lançou o gás com muitos guardas lá dentro. Nossa. Ai, seria cômico se não fosse trágico. Aí aqui tinha umas dentadurinhas, né? Agora tem um conjunto completo de dentes. Ai, Cacilda. Não deu nem pra esquivar, gente. Derrubar esses. Olha, não pegou a capa. Agora vai pegar. Nossa, buga demais, credo. Oxe, deixa o cara, Batman. Aê, deixa esse aí. Não precisa dele não, ele não é seu amigo. Toma de cabeçada. E as dentaduras elas ficam mais pra cá, mais ou menos aqui assim. Aqui a gente encontra o Coringa a primeira vez, ele explode tudo. Acho que o Batman falhou com a gente, hein? Opa, será? Vamos ver. É, falhou mesmo, gente, porque a outra prova tá aqui, ó. Ó, tá bem aqui, ó. Essa aqui não dava pra descobrir assim fácil, não. Mapa desenhado à mão no presídio Blackgate. Sem motivos para sorrir. Um pedaço de chão bruto da prisão com a palavra Happland escrito ao longo das celas Smile Town, escrito sobre a área industrial, e Murderville, rabiscado sobre o prédio da administração. Isso é mais ou menos como a cabeça do Coringa funciona, né? Na sequência a gente sobe aqui. Aqui a gente encontrar o Coringa falando umas... incitando, né, o Batman a ir atrás dele, né? Aqui a gente já... não, vai lutar. Só que quando você vem a primeira vez, se eu não tô errado, tem um inimigo só. E já deram um upgrade. Vai subindo. Aqui você tinha que quebrar, porque tava cheio de entulho aqui. Então é interessante saber a história, porque ó, você entende que nem sempre foi tudo detonado assim. Teve uma explosão que antecedeu a rebelião, que pra gente era só a rebelião e o resto era tudo zoado, sempre foi zoado, né? Aqui tem uma pista também, ó. E eu achava que o lugar só era relaxado mesmo. Aqui tem outra, ó. Ventilação manual. Um livro da seção profissionalizante da Biblioteca da Prisão, intitulado de Princípios Básicos de Instalação de Ventilação Presidial. Tem muitas anotações com lápis de cor vermelho e verde escritas nele. Por que será, não é? Sem motivos para sorrir. O Coringa adora a prisão Blackgate. Não está preso lá, mas a localização, a vista e o layout é tudo o que ele procura em uma casa. Seria perfeito.
se ninguém morasse lá. Assim, para tornar isso uma realidade, ele produziu um pouco de seu infame gás e estudou o sistema de ventilação da prisão, com a intenção de envenenar toda a população carcerária. Uma maneira simples, elegante e brutal para adquirir sua casa dos sonhos. Bem mais fácil do que esperar ser sorteado no Minha Casa Minha Vida. Um pouquinho de liberdade poética aqui, né, gente? Faltam 3 casos. Estamos quase no fim, hein? Reta final. Certo, vamos por aqui então. On me! I got him! Temos mais amigos. Vai lá, rapaz. Deus eu cuido de você. Pronto. Cuidado com o degrau aí, Batman. Vai seguindo pra cá. Opa, lado errado. Por aqui. Não, não é por aqui, é por baixo. É que o caminho seria alternativo se já não tivesse aberto, né? Mas aqui tinha os 2 policiais. Aí abre essa grade. Então, lembrando que dá pra fazer isso... Oxi! O que foi isso? Olha aí, tirando em mim! Como tem gente aqui ainda? Nossa, que sem vergonhos. Tá bom, pode atirar, sou imortal mesmo. Enfim. Aí a gente salva uns detentos não, uns policiais ali. Nossa, gente, eu não achava que tava todo ativo aqui ainda não. Aqui eu já posso passar direto porque tá com essa roupa de energia infinita. Mas se não, toma bastante cuidado porque vai uma energia gigantesca aqui. Você toma uns 2 choquinhos já. Se não perde tudo, perde boa parte. Nossa, ainda tem gás aqui. Tá tudo praticamente ativo ainda. Poxa. Será que ele morre envenenado se cair, né? A dica. Fazer o teste, né? Aqui tem outra pista, ó. Esse aqui a gente já fez. A gente sai por aqui, ó. It's not like we're getting paid overtime for this. Nossa, a galera tá toda aqui. Vai ser como se a gente não tivesse passado aqui ainda. Essa galera tá toda aqui da outra vez também. Why won't you die? Nossa, achei que ele ia morrer com uma pancada só, poxa. Essas armaduras blindadas deles são melhor, né? Placa de sinalização. Vou fazer o teste pra ver se ele morre envenenado. Ah, aqui não funciona. Tá aberto, né? Eu não gosto de fazer esse tipo de teste, sei lá. Acho bem esquisito. Minha voz já tá pedindo já, hein, gente? Para ter o descanso. Sair aqui pela casinha do cachorro. Alright, Catwoman, your turn. She'll probably head for the docks. Nossa, ele demorou pra falar, hein? Aquela sala, deixa eu voltar lá. Essa sala aqui tem umas dentaduras aqui no chão, tá? Aqui tem outro, ó, cabecinha do Batman. Virando. Anel de classe.
caso sequestrado. Um anel de formatura do West Point. A face do anel está raspada. Entre as letras em alto relevo estão presos pedaços de pele do palhaço branco. Teve luta então, hein? Teve luta. Ai, de novo. Gente, pura falta de atenção mesmo. Aqui tem outro item, ó. Outra pista, né? Estamos quase acabando, hein? A chave de metal em miniatura comumente fabricada para fechaduras. Comumente aberta por pessoas que têm lockpick, né? Sobe aqui. E aqui. Opa. E vai pra lá. Olha, eu posso estar dizendo uma bobagem aqui, mas eu acho que para completar os trajes tem que salvar derrotando um último chefe, cada um deles, sabe? Coringa por último, Pinguim por último e assim por diante. Aqui vem outra dentadura. Mas o caminho que a gente quer é por aqui, ó. Lava os pés. E haja bota, né? Ai! Ah, dá pra testar o negócio, mas testar não. Vai ficar na incógnita. Aqui tinham dentaduras pra pegar. A gente quer passar por cima aqui. Pronto. I can feel him out there, waiting. Essa galera não é nem pai, mas... He's real. É surreal. You ain't taking me down. Se bem que aqui ele tá meio morto já, né? Mas até explicar, né? Até explicar o que tá acontecendo, deixa quieto, né? Aí passaria por aqui. Ali, se você for reto com o arpão, você pega um item ali em cima, ó. Aqui em cima. Alright, Catwoman, your turn. She'll probably head for the docks. Calma, Batman. Já foi, já. Sossega o coração, cara. Aqui embaixo tem umas dentaduras. Aí dá pra você fazer quando tá cheio de gás ou depois. Mas de um jeito ou de outro dá pra quebrar as dentaduras aqui. Só atravessar aqui. Sobe aqui e vai pra outra sala. Aqui tinha um presentão, né? Presentão de boas-vindas. E tem uma máscara aqui, ó. Passa por aqui e a gente vai em direção onde estava o diretor da prisão. Ouch. Aí aqui tem uma passagem e uma pista, que é um pendrive, salvo engano. Isso mesmo.
Tem que tirar os entulhos, tá? Aqui embaixo de entulho. Não tá assim exposto, não. Engraçado como a memória funciona para umas coisas e para outras ela não funciona, né? All right, Catwoman, your turn. She'll probably head for the docks. Bem, para quem não viu o final e quer ver, tá no vídeo anterior a esse, tá? Nesse aqui eu não vou refazer o final não, porque a gente já passou por lá. É só pegar as pistas mesmo. Lembrando que se você chegou até aqui, já sabe, né? Ai, ai. Vamos esquecer o rito do engajamento, galera. Eu tô tendo acesso a alguns reportes do próprio YouTube, né? E tem a informação de que tem pessoas que assistem, não estão inscritas, tem pessoas que assistem, não estão inscritas, não dão like. Sim, dá pra identificar bastante coisa pelo YouTube, sabe? Então, meio que tendo acesso a essas informações, a gente consegue melhorar o serviço, né? O trabalho em si. Aqui é o pistoleiro, a gente luta contra ele, só que a gente dá a volta e sai aqui. Então, por favor, dá essa força aí, se assistiu já até aqui. É porque você tá gostando do que eu tô fazendo, né? Então dá uma valorizada. Não paga nada, é de graça. Mapa da administração desenhado à mão. Olha aí, outro mapa. Caso solucionado. Um mapa do edifício da administração em corte transversal, começando dos esgotos para cima. As letras coincidem com a caligrafia do assistente do diretor. Uma parte detalhada da faixa do escritório do diretor do presídio foi arrancada. É a sala secreta ou seria justamente a sala onde o Coringa fica? Sequestrado. Depois de escapar do confinamento, o Coringa caçou o assistente do diretor e o encurralou. O Coringa obrigou o homem a desenhar um mapa do edifício da administração, focando especificamente no escritório do diretor Joseph. Ele escolheu a melhor maneira de surpreender e capturar o diretor. Joseph, um graduado do West Point, não foi levado de boa vontade. Eles trocaram socos e o olho de vidro do diretor do presídio foi nocauteado. Nossa, West Point eu não faço a mínima ideia do que é, mas acredito que seja uma universidade, né? Mas interessante. Por isso que o olho tá jogado lá, né? Só faltam mais 2, hein? A gente vem pra cá, ó. Tem mais 2 dentaduras. Por que eu tô repetindo? Só porque a gente já tá passando aqui, né? Não faz sentido eu não falar nada. Se eu sei que tinha um item aqui, né? Então, tinha mais 2 dentaduras aqui. Aqui essa parte tá fechada, né? Que é onde o diretor tá preso. Não, eu confundi. Nossa. Eu saí daqui, né? Aqui tinha as dentaduras, né? Aí vem pra cá. Nossa, eu me confundi demais aqui. Tá, as dentaduras, a porta realmente estava trancada. E aí a gente veio pra cá. Aqui tem 2 inimigos. É isso mesmo.
2 ou 3, não me lembro muito bem. A gente vai descer. Vai pra cá. Aí aqui que tava o diretor. Preso aqui, ó. E a gente desce aqui, ó. Desativa essa porta, né? E aqui é uma pista também, mas essa é a pista que a gente já pegou. Que é o policial morto, né? A gente vai descendo pra cá, né? É estranho vir pra cá com tudo aberto. Aqui tem uns caras pra lutar. Tinha, né? Não sei se vai aparecer alguma coisa. Mas tinham bem mais. Acho que eu falei cedo demais, né? Nossa, esse aqui tá forte, hein? Aê. Passar por esse. Ver se a gente não perde o conto. Ai. Ai, o cara tá esquivando. Oxi. Vocês viram isso também, gente? Au, 3 hits, hein? 4. Só pegou... Ui. Só pegaram 2. Oh, ele nunca linka o golpe. Quando ele linka no boneco errado. Aí não, né? É melhor continuar assim e linkar os golpes, poxa. Se não vai ajudar, não atrapalha. Opa, é aqui, ó. Aí desativa ali o painel, tá detonado. E aqui tem um DVD, ó. Quem lembra do DVD? Regravável, hein? Mas o caso é resolvido. Vamos vê-lo. Blackgate Surveillance DVD. Um DVD contendo imagens de vigilância do detento Floyd Lawton, vulgo pistoleiro. É que no Origins eles todos foram mandados pra cá, né? Coleta de informações. Um ou mais presos, ao que parece, vem reunindo informações sobre determinados presos da Blackgate para alguém de fora dos muros da prisão. Ao julgar pelo número de telefone no cartão de visita, o bate-computador confirma que corresponde a um telefone público com o código de área de Metrópolis. O fato de que os arquivos do Conde Vertigo foram queimados e jogados fora poderia indicar que ele foi considerado inadequado. Não se sabe se alguma informação foi transmitida da prisão para fora, mas claramente os prisioneiros aqui representados são de grande interesse para alguém. Alguém, né? Pra gente é só isso. Do lado de lá você faz aquele joguinho de memória com o Coringa, né? Aqui tinham 2 dentaduras, ó. Desse lado que a gente vai agora. Esse lado aqui. E pra cá a gente quebraria a parede, né? E aqui tem as latas de spray. Nossa, é bem rápido, né, esse gancho. Ah, e é muito interessante uma coisa que eu lembrei agora. Esse jogo, ele vai sair pro Switch. Vai sair, ou é o Origins? Ah, agora eu fiquei em dúvida. Mas se eu não me engano, o Blackgate vai sair pro Nintendo Switch. Bem, posso estar errado. Mas eu acredito que vai sair sim. Eu vi alguma coisa a respeito. É, aqui tinham dentaduras, ó. Sobe aqui, aqui. E explode as coisinhas que tem pra explodir pra abrir a porta, né?
Sobe aqui. Aqui tá aberto. Ah, tá. É por aqui, ó. Aí desce aqui. Vem pra cá. Ou pra cá não. Pro outro lado aqui. Ah, pra cá mesmo. Bem confuso, né? Quase um elevador. Vem pra cá. Aí desce aqui. Direto. Por aqui. Aí estoura esse painel. Estoura o de baixo. E aí você entra nessa sala aqui. Mas a gente não pode vir por aqui ainda. Teria que vir por aqui. Estourar esse aqui. Vai abrir. Estourando aquele. Esse aqui, ó. Aí abre essa portinhola. A gente vem pra cá. E vem pra cá. E ó, a cabeça do Batman. Arquivo pessoal. Complete todos os casos de detetive. Caso solucionado. Arquivo pessoal. Um envelope de papel pardo com histórico de emprego e notas de supervisão para a doutora Harleen Quinzel. A nota mais recente é uma disciplinar, criticando a médica por tentar integrar contrabando ao Coringa, uma lata de spray de queijo roubado da lanchonete. Pequenos atos geram grandes consequências. Ordens do Doutor. A psiquiatra Harleen Quinzel é um membro relativamente novo do pessoal da Blackgate. Seu arquivo pessoal detalha um aumento no número de visitas e de sessões com um detento, o Coringa, culminando em uma tentativa de contrabandear uma lata de spray de queijo em sua cela. Esse incidente pode indicar que o criminoso tem o controle da mente da jovem médica. Seu diário pessoal também revela uma crescente obsessão pelo Coringa. Ela inicialmente se refere a ele como paciente ARK 119805, mas depois começa chamando-o de Sr. C, com corações desenhados em torno dessa palavra. Olha aí, hein? E assim a gente finalizou todos os casos. Então é isso, concluído aí os casos. Ficam pendentes os bate-trajes, né? Mas pelo que eu me informei, para pegar os bate-trajes tem que jogar de novo e daí fazer as missões extras dos últimos chefes, né? Então, no caso, cada último chefe tem uma missão extra para fazer. Então, o Máscara Negra tem uma, o Pinguim tem outra, o Coringa tem outra, mas aí eu vou fazer em vídeos separados para poder pegar. A única arma realmente que dá para pegar seria essa, né? Que a gente pegou. E é isso, gente. Acabamos aí com Batman Arkham Origins Blackgate. Mas vão vir vídeos extras, né? Nesses vídeos extras eu vou coletar todos o restante aí que eu mencionei pra vocês. Eu vou dar um jeito. Vocês não vão ficar sem esses vídeos de uma forma ou de outra. E eu espero que vocês gostem. Eu agradeço demais vocês terem vindo aqui comigo até agora. Eu sei que não foi uma trajetória fácil, mas muito obrigado. Vocês são incríveis. E pra fechar com chave de ouro, vamos fazer aquele reforço do engajamento. Eu sei que é a terceira vez que eu falo, mas é que é de verdade, é muito, mas muito importante mesmo. Então, verifica se você já deixou o like. Através dele que o algoritmo entende que você gosta do que você viu aqui e vai te recomendar mais. Verifica a inscrição. Para ser parte da nossa família, você vai ter que fazer a inscrição. Tem que estar inscrito. Você já ativou o sininho? Dá uma olhada, verifica se não ativou. Ativa lá todas as notificações. Assim, quando tiver vídeo novo, o YouTube vai te avisar. Não somente você vai depender aí das mensagens que eu mando nas redes sociais, né? Mas eu sempre aviso um dia antes, aviso algumas horas depois, e à noite tem outro aviso também informando que o vídeo já tá lá para ser assistido, coisa e tal. Dá uma olhada. Perfeito? Compartilhe esse vídeo com alguém, pode apresentar o canal a quem você desejar. Afinal de contas, eu preciso confiar em vocês, e eu confio no julgamento de vocês.
Então fiquem à vontade, convidem pessoas para conhecer o canal, mostre esse vídeo para mais pessoas. E deixa um comentário, né? Alguma coisa aí que vocês acham que seja pertinente, uma sugestão, enfim, qualquer coisa que vocês acham que vale a pena, mas com responsabilidade e empatia, ok? E dá uma olhada na descrição dos vídeos, eu sempre deixo alguma coisa lá, seja uma sugestão, né? Tem a nossa loja lá, né? Parceira do canal, pode ir lá dar uma olhada também. Enfim, dá uma olhada lá. Tem sempre alguma coisa bacana pra vocês. Enfim, a todos eu desejo que estejam bem, claro, e que tenham sucesso sempre. Muitas felicidades e muita paz. E que vocês estejam felizes. Nos vemos em breve. Tem sugestão aqui, dá uma olhada. Depois me diz o que acharam e lê a descrição do vídeo. Deixa sempre algo bacana.